Muito bem, gente. Trouxe os principais destaques para você dessa ata do FONC, que foi divulgada agora às 3 horas da tarde. Vou chamar Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, que vai conversar com a gente ao vivo para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário que o FONC traz para a gente nessa ata. Bem-vindo, Danilo. Muito bom conversar contigo mais uma vez. Obrigado, Muriel. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde. Queria começar justamente falando sobre essa possibilidade aí de ter uma inflação mais alta por mais um tempo por causa desse cenário que a gente está acompanhando de Oriente Médio e de alta nos preços do petróleo. Como é que você enxerga essas falas divulgadas ainda durante a reunião do FONC? Olha, eu acho que tem duas coisas importantes para a gente prestar atenção, né? A primeira é mais geral e apareceu no comunicado, na entrevista, né, que está por trás aí desta ata, que é mais uma camada de incerteza no cenário, né? Eu estava acompanhando você aqui falar das projeções, mas está muito claro que essas projeções estão todas mais enfraquecidas nesse momento, né, dadas as incertezas que a guerra colocou num cenário que já tinha bastante incerteza. A segunda coisa importante é mais específica, né, e mostra uma mudança na prioridade, no peso da inflação para as decisões, para essa decisão que está nessa ata e para as expectativas das próximas decisões com relação à calibragem de juros. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar, né, o que motivou a redução, as últimas reduções nas taxas de juros do final do ano passado, foi o mercado de trabalho que apareceu como protagonista, uma preocupação com o enfraquecimento no mercado de trabalho. Nesta ata, né, e nas projeções do que vem pela frente, a inflação retoma, né, o protagonismo. Ou seja, impactos de preços de petróleo estão no centro dessa preocupação, que basicamente mudaram o jogo, né, do que esperar para a taxa de juros daqui para frente. Né? Vamos lembrar que antes dessa reunião, a gente tinha, né, uma expectativa de 2 cortes de juros ainda para esse ano. Isso mudou completamente, né, já depois da reunião, e agora a ata deixa muito claro que a perspectiva agora de corte de juros está muito afastada, né? Então, a gente vê ainda uma expectativa aí na ata de um corte para o final desse ano, mas no mercado isso já está descartado, né? No mercado, a expectativa do próximo corte é lá para o final, ou pelo menos para metade do ano que vem, né? Então, claro, acho que tem duas coisas. Volatilidade no cenário por conta da incerteza, e dois, uma preocupação muito grande com a inflação, afastando, né, as perspectivas de corte de juros nesse ano e talvez no começo do ano que vem. Super importante você falar isso, porque já fui olhar aqui como é que está a projeção do CME Group aí no FedWatch, para a gente ver quando deve ser o próximo corte segundo o mercado. E assim, nada mudou, tá? A gente continua vendo o mercado prever só lá para julho o primeiro corte no ano que vem, portanto, de 2027, olhando para esse cenário. E aí a gente traz alguns pontos importantes aqui, Danilo, eu queria a sua percepção, porque a gente tem esse cenário de inflação que ainda vai ficar um pouco distante da meta, segundo o Federal Reserve aponta, e ao mesmo tempo a gente está com um cenário que preocupa quando a gente fala também de taxa de emprego. A gente pode estar caminhando aí para ver os Estados Unidos numa recessão? Como é que você enxerga? Olha, afirmar que uma recessão tá em curso, eu acho que ainda é um pouco cedo. Mas o que eu tenho dito é que está crescendo a probabilidade de a gente ter um cenário em que as duas variáveis-chave que compõem o mandato do FONC vão piorar, né? O que isso significa? Que taxa de crescimento deve cair, né? Então, se entra no cenário recessivo, eu acho que ainda é cedo para dizer, mas que já dá para dizer que é muito mais provável que a gente veja um desaquecimento da atividade, sim, né? Então, essa é uma linha. E a outra linha é a inflação, né? Então, acho que algum repique inflacionário, ou pelo menos mais dificuldade para trazer a inflação para baixo, a gente também deve ver. Então, se vai se caracterizar um cenário de estagflação, acho que ainda é cedo, mas que deve se configurar um cenário pior do que a gente tem hoje, quando a gente olha para as duas variáveis, né, importantes aí para a política monetária, eu acho que está cada vez mais provável, sim, menos crescimento e mais inflação.
Perfeito. Outro ponto para a gente conversar por aqui, olhando para esse cenário, é que o Federal Reserve está falando que as implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia são incertas. Qual que é o impacto da gente ver o Federal Reserve, a gente vê o Banco Central dos Estados Unidos falando que, olha, a gente não consegue fazer uma projeção tão certeira assim do que vai acontecer daqui para frente? Isso é muito relevante, né? Volta para o início aqui da minha fala. Acho que a primeira, né, coisa que a gente tem que olhar é para mais um aumento da incerteza. Por que isso é importante? Né? Porque se o Fed está declarando que, né, as projeções daqui para frente são incertas na calibragem de política monetária, isso vale para todo o resto da economia, né? Para todo o resto daqueles que têm que tomar decisão com relação ao que vem pela frente, né? Então, decisões de investimento, né? Decisões de contratação, decisões de compras, todas são impactadas quando a incerteza cresce. E a incerteza cresce mesmo, né? Porque a gente está vendo, basta olhar o que aconteceu nas últimas 24 horas, né? Se a gente voltar aí para este horário, né, no dia de ontem, a gente estava com aquela ameaça de um ultimátum, de uma retomada de um ataque em proporções muito maiores dos Estados Unidos, né, no Irã. Isso não aconteceu. A gente estamos hoje num momento de grande euforia, o preço do petróleo cai, as bolsas reagem. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando notícias de que a coisa não está tão tranquila, né, entre Israel e Líbano, Irã e Israel. Então, tem muita incerteza no cenário e em cima de uma variável chave, né, que é petróleo. Então, a gente tem que lembrar, né, acho que todo mundo sabe disso, mas quando você fala de inflação de petróleo, de preço de petróleo, na hora que os estoques começarem a diminuir, a chance disso contaminar, né, um número muito grande de setores é enorme, né? Então, essa incerteza que o FONC, né, falou no comunicado, Paulo reforçou na entrevista, que agora está aqui muito clara na ata, é algo da coisa mais relevante que eu acho que a gente tem aqui para considerar quando a gente olha para o cenário para frente. Pois é, super importante esse cenário. E aí, ao mesmo tempo, eu aproveito para te perguntar também, Danilo, o que esperar daqui para frente? A gente sabe que Jeremy Powell, como presidente do Fed, está se despedindo e já agora, né, em abril a maio, na verdade, a gente vai ter um novo presidente do Fed, que é o Kevin Warsh, indicado pelo presidente Trump. A gente não tem ainda nenhuma fala nesse sentido, olhando para esse cenário de um corte de juros diante desse cenário, mas olhando para o FONC, a gente vê essa ata que fala que muitos outros bancos centrais já, inclusive, aumentaram as suas taxas depois do que está acontecendo. Isso pode mudar com a chegada desse novo indicado por Donald Trump? O quanto que o novo presidente pode ter essa influência para mudar, por exemplo, votos e alterar essa dinâmica realmente lá dentro durante a votação e a reunião? Olha, é claro que a mudança do presidente e a postura do novo presidente é importante e tem que ser levada em consideração, né? O presidente normalmente ele dá um tom e é um voto mais importante, acaba, vamos dizer assim, regimentando diretores, né, governadores, como eles chamam lá, para votar junto com ele. Mas não diria que é determinante, né? Principalmente num contexto, né, que não seria um exagero dizer, um contexto de crise, em que a gente tem, né, a gente já vinha de um momento bastante incerto, né? No fundo, a guerra é o terceiro capítulo de incerteza no mundo da política monetária e para entender cenário econômico, né? A gente estava digerindo um processo que vinha da pandemia, né? Então, vamos lembrar, se a gente estivesse conversando aqui, né, em 2024, a gente estaria falando, pô, será que a gente está conseguindo desinflacionar a economia com toda a carga de taxa de juros? Muita incerteza vindo por ali. Aí, 25, vem grandes medidas econômicas aí da nova administração Trump, muito em torno aí do comércio internacional, mas com outras coisas no mundo geopolítico. E aí, 2026, vem a guerra, né? Então, haja incerteza para montar um tabuleiro aí para a autoridade monetária poder atuar. Então, num cenário tão conturbado como esse, eu acho que os números vão falar mais forte, né? E tem algo que eu sempre digo, acho que sentou na cadeira de diretor do FED, de participante do FONC, particularmente na cadeira de presidente, acho que posturas mais ideológicas, posturas menos embasadas em dados, tendem a
perder espaço, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande e a gente já viu essas coisas acontecerem aqui no Brasil e acho que vale para os Estados Unidos. Acho que o lado político ele perde muita força quando você senta na cadeira de uma autoridade monetária. Muito bem. Danilo Gliori, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela conversa por aqui. Volte mais vezes, viu? Sempre muito bom conversar com você, ainda mais para traduzir esse cenário que a gente está lendo aqui. Sempre um prazer, Muriel. Conta com a gente. Obrigada, uma boa tarde.